Esse vídeo eu não vou aparecer, então vocês só vão ver mesmo a visão que eu estou tendo nesse momento. E eu fiz uma viagem esses dias, foi uma viagem a trabalho. Essa viagem ela me deixou um pouco apreensiva, porque foi uma viagem longa, é claro, mas foi uma viagem principalmente para falar sobre trabalho e a gente sempre pensa coisas negativas, né? Quando a gente não sabe e quando a gente está angustiado. Quando já existe uma angústia dentro do nosso coração, tudo que a gente recebe como uma informação ou como notícia, nós colocamos tudo aquilo no negativo. Então, se eu fui chamado para uma conversa, eu já penso, nossa, então não vai dar certo, ou vai dar errado, ou vai acontecer algo ruim. Então, a gente sempre leva para o negativo quando a gente não está bem. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva, então eu sempre pensei muito no positivo. Tudo que acontecia na minha vida, não, tem um motivo e esse motivo é para o meu crescimento. Se algo desse errado, eu pensava dessa forma, se algo desse certo, eu pensava dessa forma. E a minha mente só existia pensamentos positivos, pensamentos bons, de que eu iria melhorar como pessoa, de que eu seria alguém muito melhor do que eu era naquele momento. Enfim, minha vida sempre eu tive essa construção de mim, sempre tive esses pensamentos muito mais positivos do que negativos. Eu nunca pensei no negativo, porque eu sempre acreditei que os nossos pensamentos eles são capazes de atrair essas coisas. Então, sempre quando eu pensava em alguma coisa que era ruim para mim, para minha vida, eu sempre repreendia esses pensamentos. Mas quando a gente está com a mente bagunçada, desorganizada, e isso é um processo de cada pessoa, então nós sabemos quando nós não estamos bem e os motivos que fazem a gente não estar bem. Um dos motivos que me levou a não estar bem foi justamente o vício que eu tive em jogos. Então isso acabou meio que tirando um pouco da minha essência e trouxe-me a essência dos jogos, que é o quê? Que é aquela apreensão, aquela angústia, aquela ansiedade, aquela incerteza, será que vai dar certo, será que não vai? A perda também, né, que os jogos de azar traz muito isso. Então essa viagem, ela foi muito importante porque eu ouvi muito louvor, eu orei bastante a Deus e na volta eu fiz uma oração que eu acho que foi muito importante eu ter feito aquela oração. Eu realmente me coloquei em total estado de vulnerabilidade. Às vezes a gente acredita que nós somos autossuficientes, né, para lidar com os nossos problemas sozinhos, mas nós não somos, então nós precisamos compartilhar e principalmente compartilhar com Deus, que é quem de fato conhece o nosso coração, que é quem de fato conhece a nossa intenção. Então, se você estiver com algum problema, com alguma angústia, com ansiedade, com depressão, algo desse tipo, coloque isso aos pés de Deus, converse com Ele. Você só precisa apenas de um momento sincero e que realmente seu coração ele seja sincero nessa fala, para que Deus ele consiga lhe compreender e ajudar. Se você não pedir, Deus não vai lhe ajudar. Deus não vai fazer com que isso que você está sentindo passe, porque você precisa conversar com Ele, você precisa pedir para Ele, certo? Eu espero que esse vídeo ele lhe ajude a chegar em lugares muito mais altos. Espero que toda angústia que você sinta ou que você já sentiu, ela de fato ela seja somente passageira. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e até o próximo.